Irmãos, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 18 ao verso 25. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Oremos a Deus mais uma vez. Deus Santo, mais uma vez eu peço a Ti sabedoria, que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra com fidelidade, acima de todas as coisas. E ajude os meus irmãos aqui, Deus, a entender com clareza e aplicar também na sua vida diária. Assim oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos, irmãos, ao final do capítulo 2. E semana que vem, com a graça de Deus, se Deus permitir, vamos iniciar o terceiro capítulo. Semana passada, nós vimos Pedro falando duas coisas muito importantes, irmãos. Primeira coisa, o comportamento exemplar do cristão perante a sociedade. Isto é, um comportamento digno do Evangelho de Cristo, de uma tal forma que ninguém, a gente viu isso com muita clareza aqui, que ninguém ouse blasfemar o nome de Deus por causa de nós, por causa do nosso comportamento. Que ninguém olhe para nossa vida e fale, é esse Deus? Não, Pedro nos exorta para que nós possamos viver de forma digna. E como Pedro sugere que façamos isso? Ele diz: se abstendo das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Isso porque, irmãos, quando as paixões carnais avançam e ganham território nas nossas vidas, o pecado facilmente é exposto publicamente. E todo mundo acaba vendo os nossos pecados. E dessa forma, como é que a gente vai pregar Deus? Como é que a gente vai ter a coragem de abrir a boca e falar de Deus se os nossos pecados estão sendo vistos pela sociedade? Então é isso que Pedro chama a atenção, né? Se mostrem dignos, lutando contra as paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. O pecado não se satisfaz em rebaixar o homem, mas em humilhá-lo publicamente. O ponto de Pedro aqui é muito simples. Quem não guerreia contra as paixões carnais e abre brecha para que ela vença na nossa vida, as paixões carnais, elas tornam os nossos pecados publicamente. É a conclusão de Pedro. Isso dá brecha para que as pessoas olhem para o nosso Deus e fale, esse Deus que você quer pregar para a gente, esse Deus a gente não consegue acreditar, porque ele se diz tão poderoso, mas não consegue transformar a sua vida. Então essa é a preocupação do apóstolo Pedro inicialmente, como nós vimos semana passada. Isso nós vimos, por exemplo, nos versos 11 e 12. E dos versos, a partir do verso 12 ao 17,
nós vimos Pedro orientando aquele povo perseguido a como lidar com os governantes. Algo que nós vimos também semana passada, né? Como que nós devemos proceder diante dos prefeitos, governadores, o presidente da República. E agora, irmãos, a partir do verso 18, o foco do apóstolo Pedro é mostrar que a submissão não deve ser apenas no nível governamental, como ele falou semana passada, mas também no trabalho, no emprego. Em outras palavras, Pedro vai nos ensinar hoje, irmãos, como que devemos proceder diante dos nossos patrões, sejam eles bons ou sejam eles maus. Nós, às vezes, sabemos como devemos agir ou reagir quando os nossos patrões são bons, são excelentes, né? Patrões, mas quando eles são maus, geralmente a gente não age muito bem, não reage muito bem. E essa é a preocupação do apóstolo Pedro aqui, em relação àqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Alguns tinham seus patrões. Então veja um momento de tensão. Era muito mais fácil haver uma rebelião diante de um ambiente de perseguição e de patrões maus. Aí o cristão vai fazer o quê? Estou sofrendo, meu patrão é mau, vai ser muito mais fácil os cristãos se rebelarem. Então Pedro vai e escreve o seguinte no verso 18: Servos, sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também quando ele for perverso. Essa primeira palavra aí, irmão, servo, tem mais o significado de escravos domésticos, o que seria hoje uma espécie de mordomo ou empregado do lar. Quanto a isso e a escravidão que existia antigamente, não sei se os irmãos já ouviram, mas muitos tecem críticas dizendo que a Bíblia nunca condenou a escravidão claramente, explicitamente. E alguns chegam a falar, o Deus da Bíblia apoiava a escravidão antigamente. Mas veja como essa crítica, irmãos, ela não tem fundamento. Geralmente, quem pensa assim, tem em sua cabeça um tipo de escravidão como a que ocorreu no Brasil, no período da escravatura, onde muitos africanos, aí sim, uma escravidão bem pesada, onde muitos africanos foram escravizados e eram realmente tratados com muita impiedade. Mas é um erro muito grande pensar que a escravidão antiga era assim. Porque não era assim. Para os irmãos terem uma ideia, o roubo de homens, uma escravidão do tipo como aconteceu no Brasil, com a finalidade de vender e fazê-lo escravo da forma como muitos pensam que era proibido na lei no Antigo Testamento. Se a gente for ler Deuteronômio 24:7, vai estar lá claramente dizendo: todo aquele que roubar um outro ser humano, escravizá-lo e vendê-lo, deve ser punido de morte. Então a gente já tem que pensar, será que realmente a Bíblia passava a mão para a escravidão? Ou será que nós não entendemos qual é o tipo de escravidão que a Bíblia fala, seja no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento? Então nós sabemos que, pela passagem de Deuteronômio 24:7, essa escravidão vista no Brasil era abolida no Antigo Testamento, com pena capital. Com pena capital. Na verdade, a escravidão bíblica, irmãos, era uma forma de associação e proteção feudal. Em outras palavras, era uma proteção aos servos, era algo benéfico aos que eram escravos. Mas esses servos, claro, deviam agir como servos. Era exatamente porque muitos não agiam assim que Pedro se vê na necessidade de escrever esses versos para orientar no procedimento. Então, é fato que era algo completamente diferente. Existiam muitos escravos, irmãos, alforriados, ou seja, libertos, que nem queriam deixar a casa do seu senhor. Pois, apesar de alguns maus senhores, como Pedro coloca aqui, uma grande parte era composta de bons senhores, que inclusive, olha o detalhe, pagavam seus escravos. A gente imagina isso
no período da escravatura no Brasil? Servos, escravos que gostavam dos seus senhores, que trabalhavam e recebiam por isso? Não, mas na Bíblia era assim. Era uma escravidão do tipo amorosa. A verdade é que muitos tinham um excelente relacionamento com o seu patrão da época. Apenas para contextualizar, para os irmãos entenderem mais ou menos, a maioria dos escravos eram escravos por serem prisioneiros de guerra. Quando um povo lutava contra um outro povo, saqueava e levava alguns homens como escravos, como prisioneiros de guerra. Ou seja, eles não matavam os inimigos, pegavam esses homens, faziam eles, entre aspas, de escravos para que eles cuidassem das suas propriedades, das suas casas, servissem. Mas muitos dos escravos, olha o detalhe importante, eram grandes poetas, artistas, filósofos. Há até quem diga, não há como a gente comprovar, mas há até quem diga que Aristóteles era um escravo. E todos tinham a liberdade para exercer seu talento e seu trabalho, e ganhavam para isso. E o que geralmente acontecia era o que foi relatado lá em Êxodo, capítulo 21, do verso 1 ao verso 6, o famoso caso, não sei se os irmãos já ouviram, o famoso caso do escravo de orelha furada. Diz assim: são estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Agora preste atenção. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero o forro, não quero ser livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Irmãos, toda essa escravidão amorosa, quando a gente tem uma visão mais ampla, onde há uma declaração bela: eu amo o meu Senhor. Um escravo declarar: eu amo o meu Senhor, eu não quero ser livre. E onde esse escravo tem a sua orelha furada, nada mais é do que um tipo, um apontamento, uma ilustração da nossa própria vida como servos escravos de orelhas furadas diante de Deus, declarando ao nosso Deus: Senhor, eu te amo também. Eu desejo ter orelhas furadas também. Eu não quero ser livre, eu quero ser o escravo do Senhor, fura minha orelha. Isso tudo aqui, essa escravidão, e essa declaração de que eu amo o meu Senhor, e o Senhor chegar e falar: então, você será meu servo eternamente. Isso aqui é a nossa vida com Deus. Seremos servos de Deus eternamente, servos de orelhas furadas. Não escravos, como a gente imagina, aquela pessoa que vive debaixo de uma opressão. Não, a Bíblia fala que nós somos escravos por amor. Nós dizemos ao nosso Senhor: Deus, eu te amo. O Senhor cuida da minha vida de uma forma perfeita. Eu não quero o outro Senhor. Eu não quero o outro patrão. Fura minha orelha. É isso que significa escravidão na Escritura. E aquele que declarava isso, tinha sua orelha furada, como símbolo de comunhão eterna com seu patrão. Então, da próxima vez que alguém levantar o argumento de que a Bíblia apoiava a escravidão, diga com alegria: sim, e eu sou mais um escravo de orelha furada, mas explique a ele que essa escravidão era a maior manifestação da verdadeira liberdade humana, mostrando a ele que não tem nada a ver com essa escravidão que existiu no Brasil, que a Bíblia aponta que deveriam ser punidos com pena capital, como nós vimos aqui. Todavia, irmãos, como Pedro aponta, sempre há exceções.
Sempre há. Em relação aos senhores, aos patrões, haviam aqueles que tratavam, sim, mal os seus servos. Existiam maus senhores. Isso se comprova na leitura atenta desse verso 18, né? Quando Pedro vai falar, servos, sede submissos com todo o temor ao Senhor, não somente quando for bom, mas também ao perverso. Então Pedro reconhece, existe um servo, um patrão mau. E eu sei que é difícil a gente servir um patrão mau. Aí Pedro traz uma orientação. Quando Pedro fala, sejam submissos aos seus patrões quando eles forem bons, é algo razoável de entender, algo que a gente entende tranquilamente. É muito fácil quando a gente tem um patrão muito bom e que nos trata muito bem. Mas no fim Pedro acrescenta, mas da mesma forma, preste atenção, a submissão é igual aos patrões maus também. Aí a gente pensa, realmente, Pedro, essa era uma orientação muito importante. Porque, como eu falei no início, diante de um senhor déspota, maligno, a rebelião dos servos pode acontecer com muita facilidade. E Pedro estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com os irmãos que estavam sofrendo, preocupado com alguns irmãos que estavam cedendo às paixões carnais, preocupado também agora com alguns irmãos que estavam prestes a se rebelar contra os seus patrões que eram maus. Aí Pedro escreve para eles, sejam submissos a eles, e Pedro vai dar razão. Pedro não está sozinho dando essa orientação. Quando a gente olha, o apóstolo Paulo fala algo bem parecido. Basta a gente olhar, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 5, Colossenses 3, 22, Timóteo 6, verso 1, Tito 2, verso 9. Então, essa submissão aos senhores maus era uma declaração da Bíblia, não era uma declaração só do apóstolo Pedro. Paulo também falava a mesma coisa. Isso porque o cristianismo nunca aboliu as distinções sociais de submissão e autoridade, o que muitos querem fazer hoje. Sempre deve existir, segundo a Escritura, a distinção clara de uma autoridade entre senhor e servos, pais e filhos, governos e cidadão, maridos e esposas. Quando a gente olha para o nosso século XXI, não parece que o mundo está querendo destruir exatamente isso? Quando há rebelião de filhos contra pais, quando não há um certo relacionamento entre senhores e servos, ou seja, patrões e empregados, quando não há um bom relacionamento entre as autoridades civis e os governados, principalmente quando acabou, ou querem acabar com a autoridade do marido e a submissão da esposa. A Bíblia fala, olha, isso não tem que acabar, mas deve existir da seguinte forma. O que o cristianismo propõe não é a subversão dessa distinção, mas o cristianismo trouxe algo revolucionário, que foi a forma como cada um se relaciona com o outro, trazendo um bom relacionamento entre aqueles que lideram e aqueles que são liderados. No caso em específico, o servo deveria se submeter ao seu senhor, como se fosse ao Senhor, nosso Deus Supremo, por causa dele. Pedro vai explicar as razões a partir do verso 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Eu disse já, irmãos, que muitos escravos eram por demais maltratados. E Pedro está agora se dirigindo a eles, dizendo que sofrer injustiças, sofrimentos por causa de Deus, isto é, por ser cristão, não deve ser visto como algo ruim, mas deve ser motivo de gratidão. Agora um detalhe importante, muito importante, que vai servir inclusive de aplicação aos nossos dias. Existem aqueles empregados, os irmãos já devem ter visto, ouvido, conhecido, que são demitidos pelos seus patrões e depois vão reclamar dizendo que estão sendo perseguidos. Perseguição religiosa, só porque eu era cristão. Aí você vai perguntar para o camarada e vai perguntar, bem, mas como é que você era no trabalho? Você era pontual?
Aí ele vai dizer, era assim, mas nem sempre. Às vezes eu chegava um pouquinho atrasado, mas eu tentava, não era muito pontual, não. Você cumpria suas tarefas? Às vezes sim, às vezes não, às vezes eu estava um pouco cansado. Você tinha bom relacionamento interpessoal? Mas aí é difícil. Tinha uma pessoa lá, difícil de relacionamento, não dava para conviver com aquela pessoa. E aí a pessoa vai dando as desculpas que a gente vê e fala assim, rapaz, você foi demitido porque você é um mau empregado. Não é porque você é cristão. Você toma vergonha na cara, rapaz, você é um bom empregado. Não tem nada a ver você ser demitido. O que Pedro está dizendo aqui é quando for maltratado injustamente. Quando você for perfeito, pontual, ter um bom relacionamento com todos, mas por causa de você ser cristão, aí você ser perseguido. Pedro está falando dessa pessoa, e não daquele que é o mau empregado. O ponto de Pedro é dizer aos bons servos, para que continuem sendo bons servos, bons empregados, para a glória de Deus, e mesmo que isso redunde em sofrimento para vocês. Isto é, mesmo que vocês sofram injustamente. Pois assim diz Jesus Cristo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então não se assustem quando vocês forem excelentes empregados, excelentes servos, mas tiverem patrões muito maus. Quando isso acontecer, não fique emburrado, reclamando. Chega para Deus e fala, obrigado, porque eu estou podendo, pelo menos nesse momento, imitar o meu Senhor. Porque o Senhor sofreu injustiça. Então a Escritura fala, quando vocês também sofrerem injustiças, sejam gratos, pois vocês estão recebendo a bênção de se parecerem com Jesus Cristo. No verso 20, Pedro diz, pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Para Pedro, irmãos, os cristãos escravos não deveriam sofrer como insubmissos, pois isso traria desonra a Deus, já que nosso Senhor sofreu calado, injustamente. Nós sabemos que Cristo foi à cruz, calado, sem reclamar. Motivo de gratidão, de alegria, segundo Pedro, do cristão escravo, é quando ele sofre mais de forma injusta. Isso é importante porque, às vezes, a gente vê assim, não, eu estou sendo injustiçado, eu vou querer justiça, eu vou querer, vou tomar as devidas providências. Aí Pedro diz isso aqui e a gente ouve assim, é muito diferente do que eu pensava. É muito diferente. Não é curioso que pensamos o contrário, irmãos? Estou sendo injustiçado. Ora, que bom. Como eu falei, você está imitando seu Salvador. Esse é o ponto de Pedro. A sua alegria é se parecer com Jesus. Foi para isso que você foi salvo. E o verso 21 é fundamental para comprovar tudo isso que Pedro está falando. Veja o que ele fala no verso 21. Porquanto para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, repetindo, porquanto vocês foram chamados para isso. Entendeu? Captou o seu chamado? A Escritura é clara, irmãos, com águas cristalinas. Jesus nunca nos enganou no nosso chamado. Ele sempre deixou claro a clareza e a natureza do nosso chamado. Qual é? Sofrimento. Ser injustiçado? Se alegrar. Alguém duvida disso? Não.
Porquanto para isso mesmo fostes chamados. Jesus não mentiu, como muitos hoje. Ele falou abertamente. Falou o quê? Olha, a porta é extremamente estreita, mas não só a porta, o caminho também. Porque algumas pessoas pensam, a porta é estreita, é difícil entrar, mas depois é largo demais. Não. Jesus fala, olha, a porta é estreita, mas o caminho também é muito estreito. Vocês vão entrar com dificuldade, vão sentir dor, mas vão passar também por dificuldade. E vão chegar no final com dificuldade, sempre. O chamado que vocês tiveram é para sofrer. O caminho é apertado. Logo no início vocês devem, diz Jesus Cristo, tomar a cruz. Toma aqui a cruz. Carrega. Qual era o significado da cruz? Sofrimento. Cristo tomou a cruz e foi. Porquanto para isso mesmo fossem chamados. E devem usar o manual de regra para ler lá que no mundo teremos aflições. Jesus não mentiu. Ele nunca mentiu para a gente. Agora, o que podemos dizer de alguns pastores e igrejas que usam o seguinte lema: para de sofrer. Colocam faixas grandonas assim, venha para parar de sofrer. E quando a gente vê isso aqui, a gente pergunta, o que está acontecendo com a igreja? Venha Cristo e todos os problemas serão resolvidos, todos os problemas vão acabar, você não vai ter mais problema. Seria muito bom se fosse assim. Eu confesso, seria muito bom se quando na nossa conversão Jesus Cristo falasse de verdade na Bíblia, olha, quando você se tornar cristão, você vai parar de sofrer, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais bico de papagaio, não vai ter mais dor de coluna, não vai precisar usar óculos, não vai ter dor na perna, não vai ter nada. Seria muito bom, eu ia ficar muito feliz. Mas ele não disse isso. Ele não disse. Ele nunca mandou falar para de sofrer. Pelo contrário, ele falou, quando vocês estiveram sofrendo injustiça, agradeçam a Deus. Existiu um homem, no século XIX, chamado Horatio Gates Spafford. A década de 1870 proporcionou a ele dois grandes traumas. O primeiro foi um incêndio em Chicago, em outubro de 1871, que arruinou financeiramente a vida dele. Ele era um grande homem de negócios, perdeu absolutamente tudo. Esse senhor tinha 4 filhas e um filho, mas em um determinado momento, seu filho morre. Diz a história ainda que para aliviar o luto da família, eles decidem fazer uma viagem de navio. Na véspera dessa viagem, irmãos, por alguma razão, ele não pôde embarcar, mas pôs no navio sua esposa e suas únicas 4 filhas, e promete que na semana seguinte ele iria encontrá-las. Mas, tristemente, a história relata que durante a viagem, o navio passa por um grande naufrágio, muitos morrem, incluindo suas 4 filhas. E chega até ele um bilhete de sua esposa, onde é dito o seguinte: salva, porém, sozinha. Aquela foi a maior dor da sua vida. Naquele tempo, ele pegou um navio para ir ao encontro da sua esposa. Mas durante a viagem, ele pede ao comandante do navio para que indique o local do naufrágio, onde foi que suas filhas morreram. E enquanto ele passava pelo local exato onde houve um naufrágio, ele decide escrever um hino, o único hino da sua vida, nunca mais escreveu mais nenhum. E ele escreveu: se paz a mais doces me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus,
meu Senhor. Ele escreveu esse hino. Quando a gente lê e canta esse hino, a gente pensa, foi um homem extremamente feliz, bem-sucedido, realizado na vida. Ele escreveu esse hino no pior momento da sua vida, mostrando que a nossa felicidade, ela não é fruto das circunstâncias negativas. Ela é fruto de nós termos Cristo como nosso Senhor. Ele entendeu o chamado. Ele não foi um pai que estava feliz porque perdeu uma filha. Mas ele foi um pai que era feliz por ter Jesus Cristo como seu Senhor. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Ele certamente estava triste, mas ele expressou que era feliz em Cristo Jesus, apesar do que ele passou. Esse é o nosso chamado, irmãos. É possível ser assim. É possível sofrer e fazer belas canções através do sofrimento. Porque nós somos um único povo, irmãos, que temos a expectativa e a esperança de, se nós perdermos os nossos entes queridos, os nossos familiares, nós temos a certeza de que nós o encontraremos em breve. Os ímpios não podem cantar isso, mas nós podemos. Diante da dor e do sofrimento, nós podemos e nós devemos desfrutar disso. E Pedro finaliza o verso 20, confirmando exatamente isso. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, se ele também sofreu injustamente, sofrendo por pecados que não eram seus, pelo contrário, eram os nossos pecados, os meus e os seus, ele nos deu o exemplo de que qualquer injustiça contra nós não deve ser motivo de murmuração, de reclamação, mas de gratidão ao Senhor, pois estaremos sendo apenas iguais ao nosso Salvador. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui Pedro cita, irmãos, a profecia de Isaías capítulo 53, verso 9, onde é dito o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nosso Salvador sofreu calado. Enquanto cuspiam nele, ele não abria a boca. Quando os bofeteavam, ele não falava nada. E nos momentos finais, saiu da boca de um ladrão, ao seu lado na cruz, a seguinte frase que comprova tudo isso: nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, disse um dos ladrões. E ele termina: mas este, Jesus Cristo, nenhum mal fez. Antes, irmãos, esse tipo de declaração veio de cristãos. Nele não há pecado nenhum. Mas agora incrédulos, um incrédulo ao lado da cruz, olhou para Cristo e falou: ele não cometeu nenhum pecado, ele está sofrendo injustamente. Nós não. Qualquer sofrimento a nosso respeito sempre vai ser justo. Em relação a Cristo vai ser injusto. E a pergunta que eu faço a todos os irmãos: será que incrédulos podem dizer a mesma coisa da nossa vida em nossos empregos? Será que os nossos patrões incrédulos podem dizer a mesma coisa? Não há mal nenhum nesse servo, nesse meu empregado, assim como o ladrão da cruz disse a respeito de Jesus Cristo. Devemos esperar isso, se queremos ser como nosso Senhor,
que os nossos patrões incrédulos, se eles forem incrédulos, possam olhar para nós e dizer: realmente não há mal nenhum, não vejo nenhum pecado, não vejo nenhuma falta. Mesmo quando somos maltratados injustamente, mesmo quando o nosso patrão reconhece isso, que não há nenhuma falta, e ainda assim, por maldoso que seja, nos maltrate, ainda assim Pedro fala: sejam submissos a eles. Nós não fomos chamados, irmãos, para ter razão. Fomos chamados para ser igual a Cristo. Fomos chamados para sofrer. Verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus era inocente, nós sabemos disso. Era inocente de todas as acusações que sofria. E Jesus sabia disso também. Ele sabia que era inocente. Ele poderia destruir todos ali no piscar de olhos, mas decidiu se humilhar de fato. Foi como homem, isto é, humilhado até a cruz, pois sabia que entre ter razão e salvar a sua noiva, a sua igreja, ele abdicou da razão por um casamento. Vou repetir. Pois sabia que entre ter a razão e salvar a sua noiva, que é a sua igreja, ele abdicou da razão de falar: eu não tenho pecado, em prol de um casamento, para glorificar o seu Pai que estava no céu, para salvar pecadores como eu e você. E diante de tanta mentira a seu respeito, ele não abriu a boca. Abriu apenas uma vez, a única exceção, para dizer o seguinte: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E se o nosso Senhor fez isso, porque muitas vezes lutamos pelo ídolo chamado razão e está certo. Ter razão, buscar os meus direitos, os nossos direitos. A gente não vê isso em Cristo Jesus. Ele tinha o direito e tinha a razão de chegar para todo mundo e falar: eu não tenho pecado nenhum. Mas era isso ou o seu casamento? Era isso ou a sua igreja? Ele abdicou da razão. Ele abdicou de estar certo. Ele assumiu a culpa. Ele falou: tudo bem, eu assumo os pecados. E assumiu os pecados. E aí, por que nós, às vezes, trazendo para o nosso contexto familiar, queremos ter razão diante do nosso cônjuge, quando a Bíblia fala que o nosso maior Salvador abriu mão da razão pelo seu casamento? Quantos casamentos são destruídos porque um quer ter razão e Cristo mostra o exemplo? Quantos relacionamentos são destruídos pelo ídolo chamado meus direitos, minha razão? O exemplo de Cristo pode restaurar casamentos, pode restaurar relacionamentos, pode restaurar comunhão na igreja, pode trazer perdão, pois ele mostrou que ele era o único que tinha o direito de dizer: eu estou certo, mas disse: eu assumo os pecados de vocês. E Pedro fala no fim do verso que Jesus entregou toda a causa àquele que julga retamente. Jesus não se importou, ele entregou tudo a Deus. A justiça pertence a Deus. E a injustiça recai sobre Jesus e sobre os seus seguidores, que somos nós. Que assim seja. Verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui Pedro traz uma doutrina muito importante, irmãos. Porque existem muitas pessoas que infelizmente pensam que Jesus foi um grande mártir. Comparam às vezes Jesus com Martin Luther King e tantos outros grandes homens da sociedade. Dizem que Jesus foi um grande herói da humanidade.
Mas aqui Pedro fala que a morte de Cristo não foi uma morte de um herói, de um mártir. Ele fala que a morte de Cristo foi expiatória, ou seja, para que os nossos pecados fossem punidos no corpo de Cristo. É a famosa doutrina da substituição penal. Existia uma pena a ser paga. E se os nossos pecados foram lançados em Cristo, ou seja, se ele assumiu essa injustiça, Cristo não se torna um pecador pelas suas práticas, pelas suas obras, mas pelas nossas. As nossas obras tornaram Cristo pecador. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhuma falha, mas os nossos pecados foram lançados em Cristo Jesus. Embora sem pecado, foi tratado como um pecador maldito, infelizmente, pois a Bíblia diz que maldito o que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo foi pendurado no madeiro por causa de mim, de você. Ele foi tratado como maldito. E o nosso grande Salvador esteve lá, nos substituindo, pagando a nossa pena. E quem era o juiz? A Igreja Católica vai dizer que era Satanás, que o pagamento estava sendo feito a Satanás, como se nós estivéssemos nas mãos de Satanás, o que é uma heresia muito grande. Na verdade, a Bíblia diz que o grande juiz de toda a terra é o nosso próprio Deus, que a nossa dívida era com Deus, que o nosso problema era com Deus. Então, claramente, para que a justiça de Deus fosse satisfeita e perdoados fossem os nossos pecados, um pai teve que punir um filho debaixo da sua santa e justa ira para que nós não fôssemos punidos. É isso que Pedro está dizendo nesses versos. E diante desse evangelho tão precioso, qual homem não se rende a ele como escravo de orelha furada? Se Jesus fez isso em nosso lugar, qual homem não chega para ele e fala: eu te amo, fura as minhas orelhas, pois quero ser teu servo para sempre? Qual homem? E Pedro encerra o verso dizendo: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Essa era a única forma, irmãos, de nós termos vida. Na cruz, todo cristão morreu com Cristo. E na ressurreição de Cristo, todo cristão ganhou a garantia de uma nova vida, que pode ser experimentada aqui e agora, já. A ressurreição de Cristo é mais do que a nossa garantia de que um dia nós teremos corpos ressurretos também, mas a ressurreição de Cristo é uma garantia de recomeços, de restauração do que estivera morto, de restauração daquilo que estava morto. Se aproprie disso, irmãos, desfrute disso, sem moderação, pois se há algo na sua vida que você considera que está morto, sepultado, a ressurreição de Cristo é tão poderosa que é capaz também de trazer na sua vida restauração naquilo que está morto na sua vida, independente de qual área seja. Finalmente, verso 25, para a gente encerrar. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro encerra dizendo: antes, vocês de fato eram desgarrados, perdidos. Na verdade, em palavras mais claras, vocês até tinham um patrão, mas o patrão era Satanás. Vocês eram escravos dele, escravos do pecado, serviam a eles. Isto é, vocês de fato estavam debaixo de uma escravidão infinitamente pior do que o período da escravatura no Brasil. Mas Pedro diz: o pastor e bispo de vossa alma transformou o coração de vocês. Vocês deixaram de ser escravos de verdade. Vocês deixaram de ser escravos de verdade para serem servos voluntários de Jesus Cristo. Vocês nunca deixaram de ser servos. Vocês apenas mudaram de emprego. Antes tinham seus pecados e Satanás como patrão. Agora o supremo bispo e pastor, Jesus Cristo, a quem temos o prazer de declarar: te amo, Senhor.
Fura a nossa orelha, para que eu seja seu servo para sempre, não apenas na eternidade, mas como diz Pedro, aqui também, mas como um bom e excelente servo, aqui na terra, seja o meu patrão terreno, bom ou mal, eu quero ser submisso como servo do Senhor. Pois uma coisa é certa, o meu verdadeiro patrão, que comprou a minha vida, que me comprou, que me fez ser um servo, que me fez amar ao Senhor, o meu bispo e pastor é bom, eternamente bom, e a minha escravidão ao Senhor é eternamente voluntária, é uma escravidão de orelha furada. E como é bom, irmãos, sermos servos do Senhor. E Pedro traz essa reflexão àqueles irmãos daquela época, e nós podemos aplicar na nossa vida hoje, nos nossos empregos, nas nossas escolas, porque também serve para aqueles que nos lideram, que são autoridades, como os nossos professores. Vimos semana passada aos nossos governantes. E o ponto principal hoje é, quando aqueles que nos lideram forem maus, nos maltratarem, agradeça a Deus, se alegre, porque vocês foram chamados para isso, para se parecerem com Jesus Cristo. E não há coisa maravilhosa do que nós nos parecermos com Jesus Cristo. Se ele foi injustiçado, que nós também sejamos. Esse é o ensino de Pedro para aqueles irmãos. Vocês estão sofrendo? Esse é o verdadeiro evangelho. O Salvador de vocês sofreu. Então sejam submissos aos patrões de vocês, mesmo quando os seus patrões forem maus patrões, para a glória de Deus e para que você experimente a graça de se parecer com o Cristo que foi injustiçado por mim e por você, por causa dos nossos pecados. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Oremos ao Senhor. Mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse culto onde nós pudemos falar com o Senhor, orar a Ti, entregar a Ti as nossas orações, as nossas preocupações, para que o Senhor possa nos dar a paz, o descanso, a confiança no Senhor, de que nós temos um Deus que é absolutamente bom, de que nós temos um Senhor, um patrão que é totalmente bondoso para conosco, mas que nos ensina que aqui na terra, muitas vezes nós teremos bons patrões, mas às vezes patrões não tão bons assim, e que serão nesses momentos em que nós teremos a oportunidade de experimentarmos a graça de parecermos com Cristo Jesus, que é sofrermos injustiça, mas que a nossa injustiça, Deus, não seja por mau procedimento, porque nós somos maus empregados, porque nós chegamos atrasados no emprego, não. Que o Senhor nos ajude a ser bons servos, bons empregados. E se isso produzir, Deus, maus tratos, injustiça, que o Senhor dê a mim e aos meus irmãos aqui graça, sabedoria, para que possamos ser submissos, como diz a Escritura Sagrada, como se fosse ao Senhor, para a glória do Senhor, para que possamos ter a graça e a alegria de nos parecermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa quarta-feira, abençoe os meus irmãos, dê-lhes uma semana rica, cheia da Tua presença, Deus. Leve-os para casa protegidos, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Deus. Nos abençoe, irmãos.